Numa regressão múltipla, eu tenho então na regressão simples nós tínhamos o que? Na regressão simples eu tinha y igual a alfa mais beta x. Então eu tinha apenas um beta e uma variável independente, que é o x. Aqui eu vou ter várias variáveis independentes, vários beta. Então quando eu tenho isso, eu vou ter então, por exemplo, o y1 igual beta 1 mais beta 2 x2, 1 tal tal. y2 da mesma forma até yn. Então como é que eu represento isso aí? Para eu poder calcular, encontrar depois, fazer os testes, encontrar os beta e fazer todos aqueles testes, né, de hipótese, eu vou ter que ajeitar isso aqui em matrizes. Então, em matrizes, isso aí vai ficar y1, y2 até yn. Isso aqui numa matriz coluna. Agora veja bem, como é que eu vou transformar isso aqui? O beta 1 está multiplicando quem? Beta 1 aqui vai estar multiplicando 1. Beta 2 multiplica 1. Beta n multiplica 1. Então isso aqui vai ser, veja que o beta 2, por exemplo, está multiplicando x2, 1, x3, 1. Então isso aqui já está mais ou menos no formato de uma matriz. Então vai ser 1, aí eu coloco x2, 1, x3, 1 e assim por diante. x, k, 1. Depois 1, x2, 2, x3, 2 até 1x, k2. E desço aqui, tudo isso aqui vai ser a primeira coluna. x2n, x3n até 1x, kn. Isso aqui está multiplicando quem? O beta 1, beta 2, beta 3. Então, olha, como produto a gente já sabe como é que se faz um produto de matrizes. Então, isso vai ficar beta 1, beta 2, beta k. Beta k. Veja que aqui, aqui eu tenho n linhas, uma coluna. Aqui eu tenho, no caso, eu tenho k linha e n colunas, né? Segunda linha, segunda, enésima coluna. K linha, enésima coluna. Então aqui eu tenho K linha e n colunas, né? K linha e n coluna. E aqui eu tenho o que? Uma matriz que é K linha e uma coluna. Então eu tenho aqui, aliás, aqui eu tenho n, aqui está errado, né? Aqui eu vou ter n linhas e k coluna. Então, olha, errado. Então aqui eu tenho n linha, k colunas, né? N linha, k colunas. Então quando eu multiplico n vezes n linha, k coluna com k linha e uma coluna, isso aqui vai me dar quem? Vai me dar n por 1. Que a gente viu que esse k aqui tem que ser igual a esse aqui. Então vai ficar n por 1. A notação que se utilizou aqui do livro, né, o livro do Sartoris, ele utilizou uma anotação diferente daquela que a gente estava utilizando anteriormente. Veja que aqui, olha, aqui, ele colocou a anotação 2, 1. Então, x, 2, 1. Na realidade, aqui seria x, 1, 2, que é primeira linha, segunda coluna. Aqui é primeira linha, terceira coluna e assim por diante. Por isso que aqui, olha, nós confundimos aqui. Colocamos k por n. Na realidade é n por k, porque essa anotação está errada. Aqui deveria ser, por exemplo, aqui o final, n linha, xn linha, k coluna, certo? Vamos deixar assim. Bom, então ok.
Ah, está faltando ainda quem? O erro. Então está faltando o erro. Então mais o erro. E1, E2, até En. Ok. Então a gente tem, além daquelas hipóteses que a gente já conhecia, a gente tem uma sexta hipótese, que é cada variável independente x e y não pode ser combinação linear das demais. Isso eu já expliquei, né? Por quê? Porque o determinante m, o determinante da matriz seria igual a zero. E o determinante não pode ser igual a zero, porque senão ela não seria ou não será inversível. Então vamos ver um exemplo. O exemplo é esse aí. Então eu tenho 800 y, eu já coloquei minha coluna aqui, ó, de 1. Tenho x2, x3 e eu vou trabalhar então para encontrar os beta, o SQT, SQR e fazer os testes com o estimador. Então vamos lá. Primeira coisa então que eu tenho que fazer é encontrar o meu M, a transposta, né? Eu vou ter que encontrar quem? Eu encontrar beta. Mas beta é quem? Beta é somatório de x vezes y dividido por somatório de x ao quadrado. X vezes y, na realidade é quem? Isso é a matriz, seria a matriz x vezes a matriz y, e o x ao quadrado é quem? É o x vezes x. Só que eu não posso multiplicar o x vezes x. Por quê? Porque eu teria aí elas com a mesma ordem. Eu tenho que inverter. Para inverter eu faço a transposta. Então seria x transposta vezes x. Então é como se esse x transposta vezes x é como se fosse o x ao quadrado. Então, olha, veja aqui. Quem seria então? O nosso beta é isso aqui. A gente sabe que é somatório de xy por somatório de x ao quadrado. Quem é o similar aqui na matriz a isso aqui? Seria o x vezes matriz x vezes a matriz y. Só que é o seguinte, a matriz x, a gente sabe que ela tem, essa aqui tem n linhas por uma coluna, e essa aqui tem n linhas k coluna. Se você multiplicar, olha, veja que é diferente aqui. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer a transposta disso aqui, ó, a transposta. Então aqui eu vou usar eu uso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui. Vai ficar igual a minha tabela. Então, ou então eu uso um T, né? É o mais correto, um T. Então isso aqui, agora sim, se eu fizer isso, vai ser o que aqui? Se eu fizer isso aqui, vai ser K por N. Então, K por N. A resposta então vai ser o produto das duas, vai ser uma matriz K por 1. K por 1. E o x ao quadrado, mais uma forma de escrever essa matriz vai ser x vezes x. Só que também da mesma forma, como eu falei, aqui é nk, n por k, e aqui n por k. Então não pode multiplicar as duas. Então eu tenho que fazer isso aqui transposta, k por n. Então o resultado vai ser k por k. Então eu faço a transposta disso aí. Então fica assim. Pronto. Só que aqui, olha, o somatório de x ao quadrado está no denominador. Então essa fórmula aqui é como se fosse assim, somatório de x ao quadrado, isso menos 1, né, que é a inversa, vezes somatório de xy. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Quem seria a matriz beta? A matriz beta seria x transposta vezes x menos 1, que é a inversa,
vezes x transposta y. Ok. Então, olha, aqui na nossa tabela, nós temos que encontrar então quem é a matriz x transposta. Primeira coisa que a gente faz, está aqui, ó, eu já encontrei. Mas tem uma forma, como já está feito aqui, eu vou mostrar como se faz. Isso é muito simples no Excel. Então você vai pegar. Eu tenho a matriz aqui, olha, é N. O N dela é 12. E eu tenho 3 colunas. Então é 12 linhas e 3 colunas. Ela vai ficar em 3 linhas e 12 colunas. Então eu seleciono essas 3 linhas e 12 colunas. Vou colocar igual, transpor. Seleciono a minha matriz. Seleciono a matriz, que é essa aqui. Fecho parênteses e dou Ctrl, Shift, Enter. Pronto, está feito. Tá aí, ó. Semelhante a essa de baixo aqui que já era, x transposta. Eu vou multiplicar agora o x transposta vezes o x. Eu faço a mesma coisa. Aí eu uso quem? Eu uso matriz.multi e multiplico elas. Depois eu calculo a inversa disso aí. Olha, a inversa está aqui. A inversa você usa matriz.inverso em cima da x transposta vezes x. Ok, eu encontrei já quem aqui? Falta eu encontrar quem? X vezes transposta vezes y. Está aqui, ó. Já encontrei. E agora eu multiplico as duas. Quando eu multiplico as duas, eu encontro a matriz beta. Está aqui a matriz beta. Olha aí, ó. É a multiplicação do x linha x elevado a menos 1 vezes x linha y. Está aqui, então. Então, esse aqui é o beta 1, beta 2, beta 3. Né? Beta 1, 2, 3. Beta 1, 2, 3. E eu venho agora e encontro quem? Bom, com beta eu posso encontrar, vamos aqui, ó. Com beta eu vou encontrar, eu tenho beta, a gente pode encontrar aqui o SQT, o SQR, SQR, para fazer o teste F, a gente fazer o teste F. Depois eu vou fazer o teste T Student, ok? Então vamos lá, para a gente fazer o restante, a gente vai fazer, olha aqui, ó. Vamos encontrar o estimador de y, o y estimado. Então o que a gente vai fazer? O y estimado é quem? Como eu já tenho beta, ele vai ser aqui, ó, vai ser o beta mais beta 1, né? O beta 1, que o beta 1 seria como se fosse o intercepto, né? Então é o beta 1. Aqui, ó. Olha aí, selecionado. O beta 1 mais beta 2 vezes x2 mais beta 3 vezes x3. Faço para todos. Esse aqui, próximo, é o beta 1 mais beta 2 vezes x2, beta, e assim por diante, beta 3 vezes x3. Depois que eu encontro isso, eu calculo o resíduo. Então aqui está o resíduo, LV ao quadrado, o resíduo, e o somatório do resíduo ao quadrado aí, deu isso aí. Quem é isso aí? SQR. Isso aqui é o SQR. Então esse aqui é o SQR. SQR, esse de cima. E esse aqui é quem? Quando eu pego o Y, quando eu pego esse Y e subtraio, olha aí, subtraio da média e elevo isso ao quadrado. O somatório disso aqui vai me dar o SQT. Então isso aqui é o SQT. Então já está aqui o SQT, o SQR e a diferença é o SQE.
Encontrei até o R ao quadrado aí já. Então, substituindo na minha tabelinha aqui, olha que o grau de liberdade aqui, ó, do SQE é 2, não mais 1. Por quê? Porque agora eu tenho duas variáveis independentes. Então, deu o teste F, deu 4 o crítico, né, 4,25, e o calculado deu 66. Como 66 é bem maior que o crítico, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, a hipótese nula, nesse caso que eu considero, que os SQE, as variâncias são iguais, SQE, SQR, SQT, elas não são iguais, elas não são iguais, né, são diferentes. E aí eu venho, encontro o S, eu vou fazer o teste de student. O teste de student eu tenho que fazer isso aqui, olha. Veja aqui, ó. O S ao quadrado de beta. Eu vou testar o beta, né? Qual a minha hipótese? Se o beta é zero. Hipótese nula é saber se o beta é igual a zero. Então eu faço o SQR por n-2, que é quem? É o quadrado. É isso aqui, ó. SQR é esse valor aqui, 19.271. É o S que já está dividido pelo n-2, né? Na realidade aqui não seria o n-2, aqui vai ser o n-3. n-3, o 9 é 12 menos 3. E divido por somatório de x ao quadrado. Então vamos lá. Então aqui vai ser... Então eu dividi, olha aqui, o SQR por n-3. Peguei ele e multipliquei por quem? Por o inverso de isso aqui, ó, x. Quem é o somatório de x ao quadrado em termos de matriz? É o x transposto vezes x, só que ele está no denominador, ele vai ser então x, essa inversa disso aí. Olha aí, ó, é a inversa, ele está multiplicado pela inversa aqui, ó, de vermelho. Ok. E assim eu faço para todos. Bom, e aí isso me dá o S ao quadrado. O que eu quero é essa diagonal aqui, ó. O meu S são esses valores da diagonal, S quadrado. Então eu tenho que tirar a raiz quadrada deles, me dá isso aí, ó, 155, 14 e 179. Então esses são o meu S ao quadrado de beta. Aliás, o S de beta, né? S ao quadrado não. Então no teste de estudo eu vou fazer o quê? Dividir o estimador beta pela essa variância. Quando eu faço isso, olha aqui, ó. Aqui, ó. Beta pela variância. Então eu pego cada um, ó, 155, divido por 155, que é o... Aliás, o beta 1, né? 107, tá aqui o beta 1, ó. Estou testando os beta. Então o beta vai ser 789 e eu estou dividindo o beta por S, que é 155. Ok? E assim faço com os demais. Aí eu vou ver quem? Eu vou ver então, fazer o teste de student para 9 graus de liberdade, 1%, 5%, 10%. Eu observo então que para 1% ele deu 3,250, para 5% 2, para 10% 1. Então veja que o T1 e T2, que deu 5 e 10, ele é maior que todos esses aí. Logo ele é significante a 1%. Certo? Ele é significante a 1%. E o meu T3, ele não é significante a 1%. Então ele vai ser significante a 5%. Ok, então assim a gente fez todos os testes de hipótese e estudou regressão múltipla.